obrigado pelo privilégio que nós temos de estar juntos aqui, Senhor. Que nessa manhã o Teu Espírito Santo nos visite. Que nessa manhã o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações. Que nessa manhã a Tua vontade manifeste entre nós. A Tua palavra, ela é poderosa. E que a Tua palavra venha nos confrontar. Que a Tua palavra traga sobre nós arrependimento. Que a Tua palavra traga sobre nós conversão. Que a Tua palavra traga sobre nós cura. E nós possamos, meu Pai, sair daqui nessa manhã abençoados pela Tua palavra e pela Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, nós iniciamos semana passada a nossa Fé e Finanças. Segunda-feira tivemos já a primeira sala de aula da nossa mentoria, falando sobre finanças pessoais. Quem estava... Nós temos um grupo de 20 a 30 pessoas. Está aqui quem estava segunda-feira? Aqui o pessoal está por aqui. Foi uma grande bênção, também estava lá. E o Gabriel deixou ali algumas lições e tarefas de casa. Então, o Gabriel, nas segundas, vai falar da parte mais prática, né, Gabriel? E eu aqui, aos domingos, vou falar com vocês da parte espiritual do negócio. Apesar que a semana que vem é um assunto que parece ser prático. Nós falamos, antes de falar da semana que vem, nós falamos semana passada sobre generosidade, sobre o que é ser generoso. O que é ser generoso? Falamos sobre isso. Nós vamos falar semana que vem sobre a visão bíblica sobre organização financeira. E no último domingo desse mês, nós vamos falar sobre egoísmo, mamon, o demônio esse espírito maligno que age por trás do egoísmo. Hoje, nós falaremos sobre ingratidão. Ingratidão. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Filipenses, capítulo 4. Nós vamos ler do verso 10 ao verso 13. Filipenses 4. Filipenses 4, do 10 ao 13. Filipenses 4, 10. Achou aí, sim ou não? Muito bom. Nos diz o seguinte: como eu me alegro no Senhor, por vocês terem voltado a se preocupar comigo. Sei que sempre se preocupam comigo, mas não tinham oportunidade de me ajudar. Verso 11. Não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou muito. Verso 13. Posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá força. O ano passado nós estudamos sobre Eu Entendi Errado. Quem se lembra? Falamos sobre este texto aqui. E nós vamos revisitar esse texto hoje, para nós aprendermos sobre algo que se manifesta dentro de nós, que é sutil, chamado ingratidão. Irmãos, nós vivemos a cultura do comunismo, ó. Consumismo, também, vamos lá, do consumismo. A gente vive a cultura, né, da insatisfação constante. Vemos a cultura de que você compra um celular hoje, ele é novo, amanhã ele já é velho. E aí você não quer mais ele, você quer um novo. É algo que tem tomado forma dia após dia em nós, sutilmente, e na nova geração, de uma maneira assustadora. As crianças, isso se manifesta muito de maneira assustadora nas crianças. Mas nós somos insatisfeitos. Ah, não, pastor, nós somos insatisfeitos. Uma pergunta para você
pensar aí no seu lugar e responder para você e para Deus, não precisa falar para mim, é você e Deus agora. Nessa última semana, você reclamou de algo? Não era para responder, mas se respondeu, está valendo, né? Vamos fazer então, já que vocês gostam, né? Quem aqui nessa semana reclamou de alguma coisa, levanta a mão comigo. Não vale reclamar do time, tá? Porque isso aí não é crônico. Eu não reclamo mais do meu. Não sei porquê. Todos nós reclamamos de algo. Mas o que nós temos que entender é que nos nossos dias, a gente observa pessoas que às vezes, porque grande parte das nossas reclamações, muitas delas estão muitas vezes relacionadas à finança. É ou não é? Mas eu conheço pessoas com grandes salários, milionários, que reclamam. Então a reclamação não é aquilo que dói, mas a reclamação se tornou algo crônico no homem. Por quê? Porque nós vivemos, como eu falei a semana passada, a mentalidade de escassez. E essa mentalidade de escassez, muitas vezes, nos leva a um consumismo desenfreado. Pesquisava, para esse momento nosso aqui, algumas matérias, e olha só. Revista Isto É, essa matéria aqui, é de dezembro agora. Brasileiro termina 2025 com mais dívidas do que 2024. Serasa. Ixi, até arrepiaram agora. Eu falei, Serasa, eu falei, eita Deus. Vamos orar pelo Serasa, irmãos? Vamos? Deus mandar uma bomba. Olha só, esse número 1 aqui é porque é uma série de estudos que eu peguei. Eu peguei só a primeira parte dele, que as outras partes não vêm ao caso para nós. Olha só, inadimplentes no Brasil. 81,2 milhões de inadimplentes no final de 2025. Valor médio por pessoa da dívida, 6.382. Estou ouvindo alguém falar, olha Deus falando comigo. Somando o total de 325 milhões de dívidas. Valor médio de cada dívida, que é o valor médio por pessoa. Valor médio de cada dívida, R$ 1.500. Total de todas as dívidas, 518 bilhões de reais. Mais, olha só, aqui é ano a ano, tá ok? Esse azulzinho aqui é 2025. Olha como em 2025... este quadro de endividamento do brasileiro aumentou. 2024, 2023, 24 e 25, e assim por diante. 25, olha só, em dezembro quase dobrou. Em dezembro quase dobrou. Pode observar que esse gráfico ele vai subindo, mês a mês. Olha só, perfil dos inadimplentes, gêneros dos inadimplentes. 50, as mulheres ganharam de nós. As irmãs ganharam dos irmãos. As vasas ganharam dos vasos. As varoas ganharam dos varão. Né, Rogério? Mas não importa, está maior. É que nem a Fabiana. A Fabiana falou que tem 49 anos. Eu também tenho, mas ela é 1 mês e 45 dias mais velha. É mais velha ou não é? É mais velha, irmãos. Mas as irmãs ganharam de nós aqui, ó. Praticamente empatado, né? Mas é maior. 50,4. Idade. E é geralmente a idade do público ativo financeiramente, ó, de 26 a 40 anos, 33,4. Tá dando para ver aí? Eu sei que, né, a projeção às vezes... Olhem por um telão de LED, irmãos. Que aí vocês vão se deliciar. E 41 a 60 anos. O maior número de pessoas que são inadimplentes. Sabe, isso revela muito. Presta atenção. Isso diz muito a respeito de nós. Falando de brasileiros. Isso diz muito respeito a dentro da igreja. Eu vi um outro recorte que eu não trouxe aqui, mas você sabe que 40% dos evangélicos
são viciados em bet? Misericórdia. Deixa eu ver se meu time está ganhando aqui, para ver se estou ganhando. Sabe, irmãos, nós somos insatisfeitos. Nós brincamos com dinheiro. E muitas vezes somos irresponsáveis. Mas isso porque nós nos deixamos nos levar pelas nossas emoções. Nos deixamos levar pelo imediatismo. Nos deixamos levar pelo consumismo. E o que eu quero estudar com vocês aqui é sobre contentamento. E nós sermos contentes com aquilo que temos. Sabe, irmãos, contentamento é uma atitude que nos permite viver em paz, independente das circunstâncias financeiras. Sabe por quê? Porque confiamos que Deus nos fortalece em toda situação. Então, contentamento é uma atitude que nos permite viver em paz, independente das circunstâncias financeiras. Mas, como que nós podemos viver contentes? Quando vivemos em meio a uma sociedade que nos pressiona, a uma sociedade que faz a gente querer cada vez mais. Tem uma frase do John Piper no livro Em Busca de Deus, em que ele diz o seguinte: Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos em quem? Nele. Recomendo a leitura desse livro. Esse livro fala sobre a plenitude da alegria cristã. Deus é mais glorificado em nós. Repita comigo, Deus é mais glorificado em mim. Repita agora mais uma vez de voz alta. Deus é mais glorificado em mim. Quando estou mais satisfeito nele. Poderíamos acabar agora. Poderíamos, já lemos a Bíblia, já oramos, cantamos, ofertamos e fomos confrontados. Mas eu quero, em cima do texto que nós lemos aqui, eu quero aprender com vocês 3 verdades fundamentais sobre contentamento. Paulo, nesse texto, ele vai nos mostrar e nos ensinar 3 verdades fundamentais sobre contentamento. Que se nós absorvermos elas, não ficar somente aqui, mas ela descer para cá, ela tem poder de transformar a nossa relação com o dinheiro, com as posses e com o consumismo. Eu quero ler com vocês o verso 11. Paulo fala o seguinte: não digo isso por estar necessitado. Aí ele diz o seguinte: pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Presta atenção, Paulo não nasceu contente, Paulo aprendeu, foi algo aprendido, algo no dia a dia. E aí quando a gente lê aqui, o tema é, o contentamento é uma atitude aprendida. Olha só, o satisfeito, esse satisfeito aqui, vem da palavra grega autarkeia, que significa autossuficiência em Deus. E não em si mesmo. Olha só, não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito. Eu aprendi a ter a minha autossuficiência em Deus. Paulo está falando que ele não era autossuficiente dentro das posses dele, dentro do que ele tinha, dentro do entendimento dele, mas Paulo diz que ele era autossuficiente em Deus e não em si mesmo. Sabe, meus irmãos, contentamento não é ser passivo, mas contentamento também não é se conformar, mas contentamento é uma decisão diária de confiar em Deus. Sabe por que nós reclamamos muitas vezes? Porque nós não confiamos em Deus. Eu costumo dizer isso. Quem aqui acredita em milagre? Mas a gente faz de tudo para não depender de um. É ou não é? Eu acredito em milagre, mas eu não quero depender de um. A nossa vida todos os dias nós vivemos milagres diários.
E nós precisamos aprender a depender deste milagre diário. Paulo não era um cara legalzão, meu irmão, quem está falando aqui com vocês é um homem, final de vida, preso, e aí ele diz o seguinte, eu já passei por prisão, eu já passei por açoite, eu já passei por naufrágio, eu já passei por fome, eu já tive dinheiro, eu já fui picado por serpente, já aconteceu tanta coisa comigo. Mas ele fala, eu aprendi a ficar satisfeito, a minha autossuficiência é em Deus. Olha o que Paulo diz em 2 Coríntios 11, 24 a 27. 5 vezes, olha só Paulo falando um pouquinho da vida dele. 5 vezes recebi dos líderes judeus os 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. Fui apedrejado uma vez. 3 vezes sofri naufrágio. Certa ocasião, passei uma noite e um dia no mar à deriva. Sabe o que é isso? Nós não sabemos o que é isso. A deriva, eu lembro uma vez, já contei essa história várias vezes, mas vou contar de novo. A gente estava fazendo um cruzeiro, isso foi há uns 13 anos, o Rafael era pequeno, a Débora era pequenos ainda, né? A gente estava no meio ali, e aí a gente acordou numa noite, o navio parado, tudo apagado. Eu falei, opa. Mas detalhe, né? Eu acordei com uma goteira de água salgada na minha boca, no meu peito, e espirrava na minha boca. Eu, Jesus amado. Navio parado, apagado, goteira, fundamos. Acordei a Fabiana assustada, Fabiana. Ela, oi, aconteceu alguma coisa. Aí fui na janela, que eu achei que ia abrir a janelinha e havia um monte de peixe passando em frente, né? Não. Eu falei, ué. Mas a gente estava desesperado, lembra disso? Desesperado. Aí a gente se deu conta que nossa cama era aqui, e aqui tinham 2 beliches em cima que fazia assim. E quem estava aqui em cima de mim tinha feito xixi na cama. E aquela goteira era de urina de criança em cima de mim. Não vou falar que foi o Rafa. Ai, falei. Jesus. Sem querer. Imagina. Continuando. Realizei várias jornadas longas. Enfrentei perigos em rios e com assaltantes. E detalhe, a cultura naquela época, as pessoas eram brutais. Hoje ainda existe um código de ética, mas as pessoas eram brutais e pronto. Enfrentei perigos de meu próprio povo, bem de como dos gentios. Enfrentei perigos em cidades, em desertos e no mar. E enfrentei perigos por causa de homens que se diziam irmãos, mas não eram. Tenho trabalhado arduamente, horas a fio, e passei muitas noites sem dormir. Passei fome e senti sede. E muitas vezes fiquei em jejum. Tremi de frio por não ter roupa suficiente para me agasalhar. Quem escreveu Filipenses diz que, como que ele diz aqui para a gente, que está satisfeito, porque Deus é satisfeito para ele, já passou por tudo isso. E detalhe, quando Paulo escreve isso aqui, ele está nesse lugar aqui, ó. Se puder só apagar a luz aqui para o pessoal ver, eu tive o prazer de conhecer esse lugar, chama-se Cárcere Marmentino. Foi o local onde Paulo ficou preso os seus últimos dias. Você olhando aqui, está vendo isso aqui no chão? Isso aqui é um buraco, aqui uma grade. Os guardas tiravam essa grade e jogavam os prisioneiros lá dentro, e aí eles caíam aqui dentro.
Desse lugar aqui, ó, aqui o buraco aqui, ó. Aqui é vindo de baixo para cima e aqui é a grade. Nesse lugar aqui é um lugar frio, úmido e que falo para você, é impossível um ser humano viver ali dentro. E ele fala que ele passou frio. E quando você vai ler 2 Timóteo, aqui, 2 Timóteo capítulo 4, verso 9, nas palavras finais de Paulo, Paulo fala o seguinte, para Timóteo: por favor, venha assim que puder. Demas me abandonou, pois ama as coisas dessa vida, e foi para Tessalônica. Crescente foi embora para a Galácia, e Tito para a Dalmácia. Apenas Lucas está comigo. Traga Marcos com você, pois ele me será útil no ministério. Olha só, verso 13. Quando vier, não se esqueça de trazer a capa que deixei com Carpo em Troade. Traga também meus livros, especialmente meus pergaminhos. Aqui, mais para frente vai falar que ele estava com... 21, obrigado, Fabiana. Que ele estava com frio. Ele estava nesse lugar. E nesse lugar ele fala para mim e para você: posso todas as coisas por meio de Cristo que me fortalece. Nesse lugar ele fala que estava satisfeito. Sabe, irmãos, nós precisamos, através da palavra de Deus, aprender o que é contentamento. O que é contentamento? E Paulo está ensinando para mim e para você que contentamento não é algo que nasce naturalmente. Contentamento nós precisamos aprender, nós precisamos exercitar. Assim como você aprende a dirigir, assim como você aprende funções novas no seu trabalho, assim como você aprende através dos relacionamentos, nós precisamos aprender a sermos contentes. E nós precisamos praticar isso. Precisamos aprender, uma coisa que a gente precisa entender hoje, que a insatisfação é um hábito que pode ser quebrado. Mas você vai orar? Não. Você pode quebrar a insatisfação da sua vida. Como? Praticando gratidão diariamente. Como? Questionando desejos que surgem. Você, antes de comprar algo, de que você realmente não precisa, mas que você só quer, você faz a pergunta: eu realmente preciso disso? Quem costuma fazer isso? A gente vai e passa o cartão, irmãos. A coisa mais gostosa que tem é a boletinha saindo, né? É aqui, ó. Tac! Aí você fala: vem em mim. Mas só que a conta chega. Até você passar o cartão, é cartão de... Depois que passou, é cartão de dívida. Você pergunta: eu preciso disso ou eu apenas quero? Mas com sinceridade. Com sinceridade. Sabe outra coisa que a gente pode fazer para praticar o contentamento? Celebrar pequenas bênçãos do dia a dia. Você faz isso? Você celebra as pequenas vitórias? Tem uma história de um homem rico que acordava insatisfeito todos os dias. Aí, o psicólogo dele pediu que durante 30 dias ele anotasse 3 coisas por qual ele era grato. Após um mês, sabe o que aconteceu com ele? A perspectiva dele mudou completamente. Entenda, contentamento é uma prática e não um sentimento. Contentamento, repita comigo: contentamento é uma prática e não um sentimento. E nós precisamos aprender isso. Nós precisamos praticar isso. Verso 12, Paulo diz o seguinte: sei viver na necessidade, olha lá, sei viver na necessidade e também na fartura. Paulo está mostrando para mim e para você 2 extremidades. 2 extremidades, necessidade e fartura. E ele fala: eu sei viver na necessidade e eu sei viver na fartura. E aí ele fala, continuando: aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou muito.
Segundo lugar, contentamento funciona nas duas extremidades. O contentamento funciona quando você tem, porque quando a pessoa tem, o que acontece com ela? Ela quer mais. É assim ou não é? E quando não tem, reclama porque não tem. E aqui tem duas palavras que eu destaquei: necessidade e fartura. Vem do grego, a palavra necessidade vem do grego tapeino, que significa falta, carência, privação. E a fartura vem de perisseu, que significa abundância, excesso, riqueza. Paulo fala, olha, eu sei viver na falta, eu sei viver na carência, eu sei viver na privação, e também sei viver na abundância, no excesso e na riqueza. Paulo está falando isso para mim e para você. Contentamento, então presta atenção, contentamento não é apenas uma virtude para quem não tem, mas contentamento também tem que ser uma postura de quem não tem e de quem tem. Sabe por quê? Porque, como eu disse aqui, a tentação ela é diferente em cada um desses extremos. A tentação é totalmente diferente. Na pobreza, na escassez, a pessoa é tentada a coisas. E quando a pessoa está diante da riqueza, ela é tentada a outras coisas. Tim Keller, no seu filho, no seu livro, Deuses Falsos, ele diz o seguinte: ídolos prometem o que só Deus pode dar. Quando falham, cobram com ansiedade, culpa e escravidão. Ídolos prometem o que só Deus pode dar. Quando falham, cobram com ansiedade, culpa e escravidão. Minha pergunta para você aqui é, e detalhe, esses dois extremos podem se tornar ídolos na vida de você, na sua vida, na vida de pessoas. Qual extremidade você está? Qual extremidade você está? A sua paz, ela depende de quanto você tem, do que você tem, ou a sua paz depende de Cristo? Do que depende a sua paz? O contentamento verdadeiro, ele transcende circunstâncias financeiras. Sabe por quê? Porque o contentamento verdadeiro, ele está enraizado em algo maior. Está enraizado em Cristo. E aí no verso final, no verso 13, Paulo fala o seguinte: posso todas as coisas por meio de Cristo, que me dá? Como nós falamos aqui, no final do ano passado, esse versículo ele é frequentemente mal interpretado. Mas, o que ele quer dizer para nós hoje? Eu posso viver contente em qualquer situação, porque é Cristo que me fortalece. E aqui, ó, a palavra força, a palavra forças, que está aqui destacada, vem do grego endunamu, que significa receber força. Ó, você, quando pratica o contentamento, você está recebendo força. Você está sendo fortalecido. Nisso você está crescendo em força. E não falo de força física, eu falo de força espiritual. Para que você possa lidar com as circunstâncias da sua vida. Contentamento não é resignação passiva, mas contentamento é confiança ativa em Deus. É confiar em Deus. A sua força não pode vir do seu salário. A sua força não pode vir das suas posses. A sua força não pode vir da sua situação financeira. A sua força não pode vir das circunstâncias que estão ao seu redor. Mas a sua força, ela precisa vir de Cristo. Cristo tem que ser a fonte da sua força. Você pode estar aqui hoje, você pode estar desempregado e ainda ter paz. Sabe por quê? Porque de Cristo é que vem a sua força. Você pode estar aqui hoje cheio de e meu irmão, enrolado. Mas se você
entender que você pode ir de contra essas situações e vencê-las, você vai na força do Senhor Jesus, porque é Cristo que nos dá força. Você pode estar em crise. A sua empresa pode estar passando por um momento difícil, reflexo de uma economia que não tem nada a ver com negligência sua. Mas eu vou te falar algo, Cristo pode te dar novos caminhos, porque não depende do meu intelecto, não depende da minha força, mas depende da força de Cristo. Nós somos discípulos de Cristo. Nós precisamos ter algumas práticas diárias, irmãos. Primeiro, orar. Orar pedindo ao Senhor para nos fortalecer. Orar pedindo ao Senhor para derramar graça e sabedoria sobre nós. Não por bens, a gente ora pelas coisas. Normal. Me dá, me dá, me dá, preciso, eu quero, olha aqui. Mas ao invés de orar assim, ore pedindo para o Senhor te fortalecer diante das situações. Como eu falei a semana passada, não sei se você fez essa oração, mas ore para que o Senhor te dê oportunidade de ser generoso. Eu estava conversando com um anfitrião de célula ontem, e o assunto da célula semana foi sobre generosidade. Acabou a célula, no horário que ninguém bate na porta dela, um pai com uma criança bateu na porta, perguntando se tinha dinheiro para comprar gás. Ela falou, eu não tenho prata nem ouro, eu não tenho dinheiro para comprar gás, mas eu tenho comida, pode ser? Ela falou, pode. Oportunidades de sermos generosos. Isso depois da célula. Ao invés de pedir, Senhor, eu preciso tanto de um sapato. Não, Senhor, me dá sabedoria. Me dá força, Senhor. Outra coisa, lê a palavra. Eu sei que você pode ler um monte de livro de autoajuda, coisas como vencer financeiramente, como prosperar. Hoje em dia está cheio, porque isso vende, irmãos. Isso vende, é ou não é? Isso vende. É hype da internet. A internet explode, como explodiu essa semana aí com a música. A internet espera por isso. A internet está babando, esperando alguma coisa para explodir, e a gente também. Aliás, o que ficou no seu coração, pastor, da música? Ficou no meu coração que o pior do povo de Deus foi revelado essa semana. Com comentários ácidos dos dois lados. Se nós uníssemos nossa força, como povo de Deus, para evangelizar, nós íamos muito longe. Porque para atacar pedra, nós somos craque. Os dois lados. Voltando à palavra de hoje. Isso vende. Está cheio. Mas é a palavra. Lê Filipenses 4, do 11 ao 13, que você leu aqui hoje. Lê isso aqui. Aprenda com isso aqui. Ao invés de colocar diante de Deus as suas necessidades, sabe o que você pode fazer? Coloca diante de Deus as suas ansiedades. Coloque diante de Deus as suas ansiedades. O que você está sendo ansioso? Aprenda a celebrar os pequenos passos. Aprenda a celebrar as pequenas vitórias. Aprenda. Sabe, meus irmãos, encerrando aqui, pessoal do louvor pode subir. Contentamento é uma atitude aprendida que nos permite viver em paz, independente das circunstâncias, porque confiamos que Deus nos fortalece. Vamos fazer quem aqui topa fazer 3 coisas junto comigo essa semana? Levanta a mão, quem topa? Ainda bem que metade topa. Você está contente com o seu time? Está contente com o seu time, irmão? Não está contente, está reclamando. Está reclamando, não está contente. Ó, primeira coisa. São coisas simples. Pratique gratidão diária. Toda noite. Quem aqui, olha a pergunta que eu vou fazer, hein? Quem aqui tem um celular? Levanta a mão. Quem não tem,
Bem-vindo ao século XXI. Você está em dois... No seu celular tem um negocinho chamado bloco de notas. Tem ou não tem? Você vai no bloco de notas. Estou fazendo aqui, ó. Abre o celular, bloco de notas. Aí. Coloca um título nessa nota. Minha gratidão diária. Aí você vai fazer o quê? Você vai hoje à noite... Repita comigo. Hoje à noite... Você vai escrever 3 motivos que você é grato pelo dia de hoje. Ó, dia de amanhã, terça, essa semana. Faça isso. Funciona. Se eu te perguntar alguma coisa que aconteceu com você, que você reclamou hoje, você vai falar um monte de coisa. O cara que te fechou no trânsito, o cachorro que mordeu seu pé, você que chutou a quina da cama, você vai falar um monte de coisa. Mas 3 coisas que você é grato. 3 coisas, anota. É simples, irmão, é simples. É simples. Segundo, está ficando difícil agora. Questione um desejo. Quem aqui tem um desejo de alguma coisa? Se você for mulher, veja se seu desejo não é gravidez, tá? Questione um desejo. Questione. Quando sentir vontade de... Olha só, hein? Quando sentir vontade de... Até o telão até foi embora agora. Quando sentir vontade de comprar... Olha lá. Eu vou ler isso tudo, diabo. Quando sentir vontade de comprar algo, pergunte se é necessidade ou vontade. Quem aqui já fez isso? Quem já fez? Levanta a mão. Quem nunca fez? E quem aqui acordou agora e não sabe nem onde está? Tem o pessoal que está dormindo. Quando você, essa semana, questione um desejo. Antes de passar o cartão, sentir aquele barulhinho gostoso. Questiona. Pergunte se é necessidade ou vontade. E terceiro, busque força em Cristo. Olha só, reserve tempo para oração e leitura da palavra. Sabe uma coisa que nós precisamos aprender, irmão? Celebrar pequenos começos. Porque muitas vezes você não tem a vida na oração, a vida na palavra, porque você acha que você precisa ficar 3 horas. Comece pequeno. Reserve 10 minutinhos para fazer a leitura da palavra e para orar. Quando você for ver, você já está meia hora, 40 minutos, 1 hora. Busque força em Cristo. Presta atenção, nós só podemos buscar força em Cristo através da oração e através da palavra. Nós precisamos nos posicionar, irmãos. Nós precisamos nos posicionar. Nós vivemos nesse mundo, mas nós não somos daqui. Nós somos o povo em que Cristo é suficiente. Só que enquanto este mundo, não gosto de usar essa expressão, mas eu vou usar, este mundo, este presente século, for a minha e a sua suficiência, o nosso discurso vai ser baseado em teoria. Nós vamos ter prática, irmãos. Nós precisamos ter prática. Queria convidar que vocês colocassem de pé no seu lugar comigo, por favor.